Bom, pessoal, boa tarde a todos. Bem-vindos a essa sala, onde o Alessandro vai dar uma palestra para vocês sobre relações internacionais. Eu só queria passar uns recadinhos e depois apresentar o Alessandro para vocês. Bom, o recadinho é: vocês vão ter algumas dúvidas e essas dúvidas vocês terão que direcionar para a sala de perguntas. A Rose está auxiliando a gente nessa sala e ela vai colocar todas as perguntas num documento e no final da palestra eu vou ler essas perguntas para o Alessandro, que vai respondê-las, ok? Então, por favor, direcionar todas as perguntas para a Rose na salinha perguntas. Tudo bem? Eu queria agradecer a presença do Alessandro, que vai falar sobre o curso de Relações Internacionais da FACAMP. Agradecer muito a presença e a participação nessa Bienal. Alessandro, com você. Bom, boa tarde para todo mundo. Como eu disse aqui, eu vou tentar falar aqui, me manter numa meia hora falando aqui, ó, 17h13, vou tentar manter meia hora para que tenha mais tempo para fazer perguntas, que eu acho que é mais interessante. Bom, vou seguir o roteiro que pediram aqui, me apresentar rapidamente aqui. Meu nome é Alessandro César Ortuz, eu sou coordenador do curso de Relações Internacionais da FACAMP. Eu, particularmente, não fiz RI, porque na época que eu fiz faculdade não tinha RI. Se tivesse, eu teria feito Relações Internacionais. Eu entrei na Unicamp em Economia em 92, fiz mestrado na Unicamp logo em seguida, depois eu fiz um doutorado, metade do doutorado no sanduíche nos Estados Unidos. Eu estudei na Universidade do Texas, que era um curso mais voltado para a área de economia social e do trabalho, políticas públicas e relações internacionais também. Na época não tinha um departamento específico, mas tinha isso também. A Universidade do Texas era uma universidade rica, porque é o dia do petróleo, até hoje é uma universidade importante nos Estados Unidos, na área de políticas públicas e de relações internacionais. Aí eu me formei, fiz doutorado, voltei, virei professor, comecei a dar aula, estou na FACAMP desde o início da FACAMP, desde o começo, desde antes de ter o curso de Relações Internacionais. E aí eu acompanhei todo o curso de Relações Internacionais da FACAMP, virei coordenador. Eu já acompanhei, acho que, não tenho certeza agora, mas são mais de 15 turmas já de Relações Internacionais. Eu acompanhei todo mundo, né? A gente acompanha os alunos de RI na FACAMP, a gente sabe onde eles estão hoje, e a maioria está trabalhando em grande empresa, alguns muito fora do país, alguns trabalhando em órgãos públicos, alguns trabalhando em órgãos ligados à ONU. Então é isso, a minha experiência. Eu não me formei em RI, em economia, mas eu vou insistir aqui, eu teria feito esse curso se tivesse na minha época. Então, o que é um curso de Relações Internacionais? Que é um curso, se olhar para a história, relativamente novo. O primeiro curso do Brasil é de 74, da UNB em Brasília. Nos anos 90 que abriram mais cursos de Relações Internacionais, né? Mas no começo foi ali. Então, é um curso novo. Se vocês olharem 74, vão dizer, é velho, já tem 40 anos, mais de 40 anos. Mas na história, 40 anos não é nada, né? Não é um curso que você compara como engenharia, direito, medicina. É um curso novo nesse sentido. Então, o que são as relações internacionais? O que é isso, na verdade, né? Então, eu vou insistir de novo. Eu teria feito por quê? Porque é um curso que eu gostaria de ter feito, se tivesse na minha época, porque é o seguinte: o curso de Relações Internacionais é, antes de mais nada, um curso para quem é muito curioso, para quem é um sujeito que quer saber das coisas, né? É uma pessoa que tem que ser curiosa mesmo. A curiosidade é fundamental aqui. E eu sou muito curioso, sempre fui muito curioso. Curioso por quê? Para entender, antes de mais nada, a gente sempre quer saber quem sou eu no mundo, que é uma pergunta fundamental. Quem sou eu e o que eu quero depois, como é que eu quero me colocar no mundo, né? O que eu quero fazer. Ou, no fundo, você vai fazer perguntas que são perguntas filosóficas, o que eu estou fazendo aqui, o que eu vou fazer, ou as perguntas fundamentais da filosofia, que são quem sou eu, da onde eu vim, para onde eu vou, né? Então, essas perguntas estavam colocadas para mim, e o curso de RI ajuda muito a responder essas perguntas, né? Então, para responder isso, por exemplo, né,
para responder quem sou eu e o que eu quero, como é que eu quero me colocar no mundo, eu preciso olhar para o mundo e depois olhar para mim no mundo, né? E a primeira coisa que tem que entender é que olhar para o mundo significa que você tem que olhar para o mundo de uma maneira dinâmica. O mundo é movimento, está em constante movimento e transformação. Eu preciso olhar o movimento, eu não posso achar que o mundo é uma fotografia, mas eu devo achar que o mundo é um filme que nunca para, né? O mundo está sempre em transformação, sempre se transformando, sempre indo de um lugar, de um momento, de um espaço, de um tempo, para outro momento e para outro espaço. É dinâmico, né? E dinamismo tem a ver com relações e tem a ver com história. Então, o mundo nunca está parado e nós, se a gente quiser entender que mundo é esse, a gente tem que olhar esse movimento para depois se inserir nesse movimento. A gente precisa se relacionar com o mundo em transformação, que é um mundo em transformação constante. E relação quer dizer relação com o outro, né? Com outros seres humanos, com o movimento. E o ser humano é constituído por relações dinâmicas que vai estabelecendo com o outro. Portanto, quando eu falo outro aqui, estou dizendo um mundo também, né? Então, para entender, para saber o que a gente quer no mundo, para como é que a gente vai viver a nossa vida e escolher poder ter uma boa vida, a gente precisa entender esse dinamismo, precisa assistir o filme, filme da qual a gente também é ator. E se eu não quiser ser um ator subordinado, coadjuvante nisso, mas se eu quiser ser um ator protagonista da minha própria vida, eu preciso entender como é que o mundo se movimenta. Se eu quiser ser senhor do meu destino e poder fazer escolhas desse mundo, eu preciso entender que mundo é esse, né? E, na minha opinião, não há melhor curso para fazer isso do que relações internacionais. Por isso que eu teria feito relações internacionais, que são relações com o mundo. Então, para falar de maneira menos abstrata, né, para ser menos filósofo aqui, falar o que é, então, relações, o que são as relações internacionais. Então, vamos falar de exemplos desse filme, aspectos desse filme que vem passando nos últimos anos. Então, por exemplo, se a gente for discutir aqui a tal da globalização, que virou... As pessoas falam barbaridades sobre o tema e falam qualquer coisa. O que é a globalização? Se a gente for discutir isso a sério, o que é? É um conceito. Agora, o conceito é sempre um conceito histórico. Você tem sempre que pensar no conceito de globalização no tempo que a gente está vivendo, no mundo que a gente está vivendo, nas transformações do mundo, né? Então, o que é a globalização? Eu pensei para falar isso, por exemplo, a gente usar exemplos muito práticos da vida cotidiana. Se vocês pensarem, por exemplo, quer ver, na Nutella. Nutella, que é um exemplo que me é caro, porque meu pai, inclusive, é italiano e eu tive a chance de ir para a Itália quando eu era pequeno. Nutella é um produto de origem italiana. De quando? De 46, logo do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, um confeiteiro da região de Piemonte, que é no norte da Itália, criou esse creme com base em avelã para colocar num bolo, porque na época faltava chocolate, que sempre foi uma... Chocolate era uma coisa dos nobres, era da aristocracia, era uma coisa do luxo, não era da massa, não era um consumo de massa. Então não tinha chocolate, o sujeito se inventou, usou avelã com um pouco de chocolate e inventou a Nutella. Aí, se você olhar nos anos 60, então ele inventou em 46, nos anos 60 era um produto que só tinha na Itália, não tinha em outro lugar, só tinha na Itália. Deixa eu admitir aqui uma pessoa, né? Vocês me passaram a admitir aqui, pronto. Então só tinha na Itália. Aí você começou um processo, o fabricante, a empresa da Nutella, começou um processo de internacionalização da Nutella. Como é que começou isso? Começou exportando a Nutella a partir da Itália, a fábrica estava na Itália, no norte da Itália, começou a exportar primeiro para os vizinhos, para a França, para a Alemanha. E aí, só nos anos 90 é que foi atravessar o Atlântico e chegar em outros países, em outros continentes, mas estava na Europa. E foi só no final dos 90 que começou a virar um produto de fato global. Então, eu lembro, eu falei, meu pai é italiano, eu, quando tinha 8, 9 anos de idade, fui para a Itália. Você ia para a Itália, se alguém teve a chance de viajar é sempre uma experiência fundamental, você tem que observar as coisas, os detalhes. Eu ia para a Itália, a Nutella tinha lá, então ir à Itália significava ir a um lugar que tem Nutella. Ir à Itália significava ir a um lugar que tinha aquele carro, a Cinquecento, que hoje tem no mundo inteiro, que é um carro pequenininho, cabiam só 2 pessoas. Aqui no Brasil não tinha Nutella. Aqui no Brasil não tinha a Cinquecento, embora tivesse a Fiat já.
mas não tinha. Esse carro esquisito, a Nutella, então eram coisas que tinham só na Itália. Hoje, a gente fala Nutella, virou um conceito, vocês até usam, eu sei que a gente acompanha isso, Nutella virou uma coisa da gourmetização e contra a ideia de Nutella versus raiz. Veja como, estou falando isso só para mostrar como o conceito é sempre histórico. O conceito de Nutella foi mudando, mas o que eu quero dizer é que era uma coisa italiana, hoje é uma coisa do mundo. Não é mais uma coisa italiana Nutella. Tem origem na Itália, mas é uma coisa do mundo. Como o carro, a Cinquecento, tem origem na Itália, mas hoje está no mundo. Em qualquer lugar do mundo que você for hoje, praticamente você vai encontrar um mercado que vai vender um pote de Nutella. Qualquer capital do mundo hoje vai ter. Então, se você for a Roma, Paris, Nova York, Londres, Buenos Aires, São Paulo, Pequim, Moscou, e olhar o padrão de consumo das pessoas, é muito parecido, né? A gente vai ver um padrão de consumo muito parecido. Eu até lembrei de uma história aqui, eu tive a chance eu fui à China em 2008, e eu lembro que eu estava subindo uma escada rolante em Xangai, num shopping center de 8 andares, gigantesco, e aí eu estava subindo a escada rolante, e eu fui olhando as lojas. Que lojas tem na China? Isso em 2008, hoje é muito mais. Depois eu não voltei à China, mas que lojas tem na China? Tem a Zara, tem a Louis Vuitton, no shopping em Xangai. A Nike, a Gucci, a Apple, tem o Starbucks, tem Adidas, tem McDonald's na China, tem Coca-Cola, tem a KFC. Então, de fato, o que eu estou querendo dizer? Quando você fala globalização, de fato, o mundo, do ponto de vista do consumo, vai ficando cada vez mais parecido, porque as empresas elas não são mais nacionais. Elas são globais. O padrão de consumo foi se generalizando no mundo. Quando eu estava subindo essa escada rolante em Xangai, eu lembro de estar olhando as lojas, e aí tinha uma menina, uma chinesa na minha frente, subindo a escada rolante. Ela estava vestida, eu lembro, uma camiseta dessas que mostra a barriga, calça jeans, e um sapato que tem em qualquer lugar do mundo. Calça jeans, que é um produto de origem americana, e estava escrito na camiseta dela assim, ó, The Girl of the Next Generation. Aí estava tocando uma música no shopping. A música era, vocês não vão saber isso, vocês são mais jovens do que a música, mas era a festa no AP do Latino, que era uma coisa assim, hoje é festa lá no meu AP, pode aparecer, sei lá. Só que a música era em chinês. Eu reconhecia a música, mas a letra estava em chinês. Eu falava, bom, de fato o mundo vai ficando cada vez mais parecido. Se vocês pegarem, por exemplo, o iPhone, o iPhone, o iPad da Apple, a Apple é um produto, o iPhone é um produto de origem americana, norte-americana. Mas o seu consumo é mundial e mais do que o consumo só. Isso que é importante entender. Não é só que o consumo é mundial. A Nutella também tem um consumo mundial. Os carros também têm um consumo mundial. Mas a fabricação desses produtos, ela também é mundial. Então, uma coisa que é muito importante entender, e isso é uma coisa de economia, mas está muito ligado ao RI, é o seguinte. Você comprava um produto há 30, 20 anos atrás, você virava o produto, estava escrito lá, Made in. Então, Nutella era made in Italy. Se tinham várias roupas, jogos eletrônicos, estava lá made in Japan. Hoje, você vira o telefone da Apple, hoje eu nem sei se eles escrevem mais, pararam de escrever, mas está escrito assim, ó, Design by Apple in California, Assembly in China. Quer dizer, o telefone ele é pensado, o design na Califórnia, que é o escritório que comanda a Apple no mundo inteiro, mas a montagem do telefone está no mundo. Por que está no mundo? Porque o telefone, onde ele é feito exatamente? Então, tem vários textos que mostram isso, se vocês tiverem curiosidade, eu posso até passar, mas as peças do telefone, elas são produzidas em várias partes do mundo. Então, tem um acelerômetro, na verdade, que é esse componente que permite que o telefone detecta movimento. Você mexe o telefone, ele vira, desvira, ele sabe que ele está em movimento. Isso é feito na Alemanha, na Bosch. Se você pegar o processador do telefone, é feito no Japão e na Coreia do Sul. A tela é feita no Japão. A bateria, o GPS tem fábrica no Japão, na Coreia, na China, na Alemanha. A bateria também, tem um monte de lugar no mundo, na Índia. Os componentes são produzidos em várias partes do mundo. Você não monta num país só.
O Brasil, inclusive, tem uma fábrica aqui perto de Jundiaí, estou aqui em Campinas, a Foxconn, que fabrica, quer dizer, fabrica entre aspas, fabrica o iPad, fabricava o iPad, agora fabrica só o iPhone. Aí você vai dizer porque a Foxconn, que é uma empresa chinesa, que está aqui em Jundiaí, ela fabrica o telefone, você vai dizer, então o Brasil fabrica iPhone? Dá para dizer que é made in Brasil? Não, não dá para dizer que é made in Brasil, dá para dizer que é design na Califórnia e assembly, montado em the world, essa que é a verdade, é no mundo inteiro. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, as empresas hoje, elas são grandes, são enormes, e elas olham o mundo como se o mundo fosse um espaço homogêneo. Para elas, as empresas, fronteiras nacionais, diferenças de língua, essas coisas não têm lá grande importância, elas não têm nenhuma identidade firme com o país de origem. Então, teve o presidente americano nos anos 60, que costumava falar o seguinte, o que é bom para a GM, what is good to GM, é bom para a América. Então, o que é bom para a América é bom para a GM, que é uma empresa de origem americana. Hoje, isso não é mais verdade. Então, o que é bom para uma empresa não é mais bom para o país de origem. O que é bom para a Nutella não é mais bom para a Itália. Então, há uma desconexão ainda. A produção é mundial, está em várias partes do mundo, e essas grandes corporações, a gente pode falar aqui de várias áreas, na área de automobilística, de aviação, de telefonia, de celular, etc. São todas empresas globais e elas, de fato, comandam o mundo. Elas tratam o mundo como um espaço homogêneo, que não quer dizer que a Terra é plana, ninguém vai falar isso aqui, mas elas olham o mundo como se fosse uma coisa só. Então, e elas mandam no mundo. Para dizer o seguinte para vocês, se vocês fizerem uma coisa de economista, olhar o PIB, o tamanho dessas empresas através o PIB da empresa, é muito maior que vários PIBs de vários países. A Apple, por exemplo, tem um PIB maior tem um valor de mercado maior que é o PIB brasileiro. Então, os executivos que trabalham nessas grandes corporações, eles mandam mais no mundo do que presidente, primeiro-ministro e etc. Essas empresas, de fato, comandam o mundo. Por que isso foi possível? Dado o avanço tecnológico. Você não podia fazer isso nos anos 80, quando não tinha a internet, as telecomunicações. Hoje está aqui falando aqui, eu estou aqui na minha casa em Campinas, falando com vocês estão cada um na sua casa, cada um pode estar numa cidade, ou vocês podem estar na China, e estamos aqui falando. Quanto custa? Não custa nada. Então, o barateamento da informação, da tecnologia, permitiu que essas empresas, a informação barata e o transporte também ficou mais barato, dado as grandes navios cargueiros e aviões pelo mundo, permitiu que essas empresas ficassem de fato globais. Então, elas olham para o mundo como uma coisa só. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, essa transformação no mundo, falando da economia, da produção e do consumo, vai significar o seguinte para quem quer fazer RI. Que tipo de pessoa uma empresa dessa, uma grande corporação, vai empregar? Qual é o perfil do executivo que uma empresa dessa quer? Qual é o perfil de pessoa dessas empresas que de fato comandam o mundo? Então, o que elas querem, né? Então, um pouco para falar qual é o perfil do profissional de RI. Elas querem alguém que conheça inteiramente o mundo. Elas querem alguém que saiba línguas, que saiba se comunicar com clareza. Quando eu falo saiba se comunicar, não é saber escrever um texto bem escrito. É saber falar também português bem falado. Não é só falar inglês, espanhol, chinês, etc. e tal. Você tem que saber se comunicar. Saber falar línguas é importante. Conhecer a cultura local, não é só conhecer a economia, também conhecer a cultura, os hábitos, os costumes dos países. Então, a empresa, essa grande empresa, ela quer gente que enxergue as potencialidades de um negócio em determinadas regiões do planeta. Então, por exemplo, você tem que saber que em certos países árabes, talvez não faça sentido, se você for um executivo de uma empresa de cosmético mundial, você não vai vender alguns cosméticos para as mulheres que usam burca, não faz muito sentido. E tem que saber isso e saber respeitar isso, saber respeitar a diferença, saber ouvir, saber julgar, saber olhar para o mundo e saber que o mundo é diferente de você e ver como é que você encaixa se você for executivo de uma grande corporação. Ou, por exemplo, você vai numa reunião com um chinês ou com um japonês, você não pode entregar o cartão de visita com uma mão só, você tem que entregar com as duas mãos. Se você entregar com uma mão só, é uma ofensa. E você saber isso, que parece um detalhe insignificante, é fundamental para você começar bem uma negociação, começar bem uma conversa
um grande executivo de uma empresa chinesa ou japonesa, por exemplo. Você tem que saber também, por exemplo, que o Japão é um inimigo histórico da China. Saber que os dois países são inimigos históricos e que o Japão invadiu a China várias vezes, mas tem uma invasão em 1937, antes da Segunda Guerra Mundial, onde o Japão invadiu o Nanquim e matou gente, fez uma carnificina na China. Até hoje, o chinês exige um pedido de desculpas oficial do governo japonês que eles nunca deram. Tudo isso é importante saber para você se colocar numa empresa dessa. Então, uma grande corporação dessa quer um executivo que saiba isso, saiba, no fundo, onde é que você está pisando. Sabe, eu ia fazer aqui um share screen, vou até fazer aqui, sabe aquela imagem, não sei se vocês, que agora não é mais assim, mas a gente ia no shopping center antes, e quando você chegava no shopping center, tinha um quadro enorme de luz, que você olhava assim para saber onde é que você está. E tinha uma bolinha assim, você está aqui. Eu até achei aqui, ó. Peraí que eu me embanando com esse negócio do share screen. E agora, ixi, peraí que... Eu ia mostrar aqui, mas... Peraí. Bom, se vocês tiverem aqui, ó, paciência. Aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Tá, tem um shopping center, sabe? Parece bobagem isso aqui, ó. Tá aqui a bolinha. Você está aqui. Isso era o que tinha no shopping center. Hoje é mais raro encontrar isso aqui, né? Então, já viram aqui, você está aqui. Um profissional de RI tem que saber onde é que está. Você tem que chegar no lugar e saber, você está aqui. Onde é que você está? Onde é que você está pisando? Com quem você está lidando? Como pensa esse país? Qual é a cultura desse país? Quais são os valores desse país? Então, você tem que saber isso. Isso é fundamental que vocês saibam, né? Porque, senão, você vai cometer gafes que podem prejudicar toda a sua carreira profissional. O sujeito tem que saber onde está, tem que saber onde está pisando, né? Gente que não vai olhar o mundo e fazer também... o profissional de RI é um cara que também não pode olhar para o mundo e fazer análises binárias, do tipo, ou isso, ou aquilo, ou 0 ou 1. Porque o mundo não é assim. A gente é gente que sabe que as coisas são mais complexas. Então, por exemplo, você não interessa discutir, falando da China, porque a China é super relevante para entender o mundo hoje, né? Você não interessa discutir se a China, você vai dar um conceito, a China é comunista ou a China é capitalista? Isso é bom ou isso é ruim? Antes de você fazer essa análise binária e dizer se é bom ou se é ruim, é melhor você entender por que a China virou um grande país industrial. Por que hoje as fábricas do mundo estão cada vez mais na China? A China hoje virou a fábrica do mundo. Até os anos 80, e eu falei, o mundo se transforma, está em constante movimento. Até os anos 80, a China não era nada. Eu, quando estudei economia, ninguém falava da China. Hoje, se você não estudar a China, você não entende nada que está acontecendo no mundo. Então, como é que isso aconteceu? Então, se eu ficar preso no conceito binário, é comunismo e capitalismo, isso é bom ou isso é ruim, e eu desconsidero o processo que levou a China até aí, eu estou fora do jogo, eu não sei onde eu estou. Eu preciso entender o processo, eu preciso saber a história, aí tem muita história, de como a China chegou até lá. Quais foram as relações que a China estabeleceu para chegar até lá. Saber que a China, por exemplo, antes da Revolução Industrial na Inglaterra, a China era a principal economia do mundo. Ela ficou para trás da história há 200 anos. A China era a principal economia do mundo antes da Inglaterra fazer a Revolução. Tinha a Rota da Seda, que agora estão retomando, que é uma coisa fundamental. Então, isso é importantíssimo entender. E mesmo porque, saindo da economia, mas olhando do ponto de vista geopolítico, há um deslocamento do centro do mundo, do ponto de vista populacional, também para a Ásia. Vocês não podem esquecer que a maior parte da população mundial está na Ásia. Então, você tem 1,4 bilhão na China de pessoas, você tem 1,1 bilhão na Índia, você tem nos países como o Paquistão, Indonésia, tem gente pra caramba. Então, o mundo está lá. A economia, a indústria está lá e as pessoas estão lá. Então, você goste disso ou não, essa é a realidade, você tem que analisar. Outra coisa, os Estados Unidos, gostemos ou não, tem muita gente que tem admiração pelos Estados Unidos, eu também tenho, mas o fato é que os Estados Unidos hoje é um país em decadência. Se o centro do mundo no pós-guerra, até os anos 80, era os Estados Unidos, hoje não é mais. Tinha sido a Inglaterra antes. O mundo se transforma, tem que olhar a transformação. Então, hoje, os Estados Unidos é um país em decadência, ele ainda é um país muito importante, ninguém vai dizer que não tem relevância nenhuma. O dólar é a moeda reserva do mundo ainda, a gente faz transação em dólar, os americanos têm as armas do mundo ainda, ninguém é páreo para competir com os Estados Unidos,
mas é um país que vive uma decadência social e econômica enorme. Você vê isso aonde? Você vê, por exemplo, o Trump não foi eleito com o discurso Let's make America great again. Por que ele está falando Let's make America great again? Porque não é mais great. Tem que ficar great. Onde é que você vê isso? Você vê também nos movimentos recentes nos Estados Unidos, a coisa da questão racial, que é uma questão de fundo na história americana. Você não pode ignorar isso também. É um país em crise social, é um país em crise racial, e o mundo está se deslocando do ponto de vista econômico dos Estados Unidos para a China. Então, eu estou dizendo, essas são questões fundamentais que um executivo de uma grande empresa tem que saber. O executivo de uma grande empresa global, quando eu falo tem que saber, tem mesmo que saber. Se não souber, está fora do jogo. Se você não souber isso, você não vai ser uma pessoa que vai tomar decisões importantes, decisões estratégicas da empresa. Então, isso é fundamental em um curso de Relações Internacionais. Né? Outros detalhes importantes que parecem bobagem, mas não são. Então, você está num jantar ou num almoço despretensioso com superiores seu na hierarquia da empresa, ou não da empresa, mas de um órgão público, ou um diplomata superior, ou um funcionário de carreira da diplomacia de um país qualquer. Se você se mostrar, você tem que se mostrar uma pessoa interessante. Então, por exemplo, coisas que tem no curso de RI, isso é muito importante. Ó. História da arte. As pessoas não dão lá o devido valor, acham que é um hobby simplesmente. Mas se você conhece alguma coisa de Rembrandt, Van Gogh, Matisse, Renoir, até Modigliani, eu estou olhando o quadro ali, ou Michelangelo, ou sabe sobre o confucionismo, sabe sobre a porcelana na China, sabe sobre as gravuras japonesas. Você está num jantar e faz algum comentário sobre pintura, literatura, arte, essas coisas te colocam num outro patamar. O cara olha para você e fala assim, epa, esse sujeito aí sabe o que está falando, esse sujeito aí não é um desinformado, é um cara interessante. E se você interessa ao outro, você sobe na hierarquia, onde você estiver. E isso tem que ter também em RI. Bom, aí falei só de empresa, aqui vocês vão me perguntar, mas é só empresa multinacional que o profissional de RI vai trabalhar? Não, não é só empresa, exatamente. Um profissional internacionalista, ele também interessa às empresas brasileiras e aos órgãos públicos. Então, por exemplo, o Brasil hoje, o agronegócio brasileiro hoje alimenta o mundo. A gente é número 1, o Brasil é número 1, número 2 na produção de alimento de quase todos os itens. Olha, soja, grãos, milho, carne. O Brasil é número 1, número 2. A gente é campeão mundial nisso. Não é mais campeão mundial no futebol, num monte de coisa, mas nisso a gente é. E o agronegócio é uma coisa que parece que não tem nada a ver com RI, mas é uma coisa que é cada vez mais sofisticado o agronegócio. É cada vez mais complexa e você estabelece relações com o mundo inteiro. Então, o profissional de RI tem que saber sobre o agronegócio, como tem que saber, por exemplo, que quando você faz uma declaração ruim sobre a China, isso vai afetar a balança comercial brasileira. Ou quando você faz uma declaração a favor de Israel, você cria uma confusão com os países árabes que compram muito frango no Brasil. Tudo isso é problema. Então, você tem que saber onde você está. Negócio do shopping center. Estou aqui. Com quem que eu estou falando? O que esse cara pensa? Quais são os interesses desse sujeito? Então, eu tenho que saber que país eu estou lidando. O que esse cara pensa? Qual é a cultura dele? Como é que quais são os seus inimigos? Como é que eu estabeleço relações com esse sujeito desse país? Que é uma coisa super importante, né? Então, você tem que conhecer essas relações, tem que conhecer o Brasil, saber das potencialidades do Brasil. Então, se você quiser... o Brasil, se você está numa empresa brasileira que quiser se internacionalizar, se inserir no mundo, tem que saber qual é o papel do Brasil hoje no mundo. Como é que o Brasil se encaixa hoje no mundo? O Brasil, que era um país nos anos 80, eu não sei se vocês sabem isso, mas o Brasil era a China do mundo. Até os anos 80, o Brasil era o país que mais crescia no mundo. O Brasil era o país que dava mais certo no mundo. Ninguém dava mais certo que o Brasil. O Brasil estava na frente da Coreia do Sul. A indústria brasileira era uma indústria de ponta na época. E a gente foi andando para trás. A partir dos 90, a gente foi perdendo espaço. Foi sobrando o agronegócio, que é muito importante ainda. Aí você tem que perguntar, mas a gente pode recuperar esse espaço que a gente tinha e não tem mais? O Brasil era um global player muito mais importante do que é hoje. E isso tinha uma relevância de como o Brasil se coloca na ONU, no comércio mundial. Tudo isso era importante. A gente pode recuperar o papel? Pode. O que fazer? Para você saber o que fazer, você tem que saber história, tem que conhecer o Brasil.
para você saber, por exemplo, que tipo de política externa um país como o Brasil deve ter. É melhor você se aproximar dos Estados Unidos ou da China, ou da Alemanha, ou da Rússia. É melhor você se aproximar de um país árabe ou de Israel. Qual é o jogo jogado? Como é que você vai jogar para ganhar se você não sabe que jogo é esse? Então, o profissional de RI pode trabalhar em grande empresa internacional, pode trabalhar em grandes empresas brasileiras que querem se internacionalizar, mas também pode trabalhar em órgãos públicos, órgãos federais, estaduais e até municipais. Toda prefeitura relevante, todo município importante tem uma secretaria de relações internacionais. Carreira diplomática também, você tem que saber onde você está. Um diplomata, antes de mais nada, sabe onde está. E sabe conversar e negociar de uma maneira muito polida, mas tem que saber onde está. Se não souber onde está, você não sabe onde você pode chegar, né? Então, um profissional de RI pode trabalhar em órgãos públicos, em organizações não governamentais, as ONGs, órgãos ligados à ONU, que vão discutir o rumo da humanidade e os problemas mundiais. Outra questão importante aqui, estou de olho na hora aqui para não passar muito. Outra questão importante, a questão ecológica. Ninguém pode ignorar hoje no mundo que o mundo está ficando mais quente. Você não pode ignorar hoje o mundo, que o mundo está sendo destruído pelo avanço do consumismo. A gente tá produzindo um monte de lixo. Isso não é uma questão para daqui 100 anos, é uma questão para discutir agora. Essa questão também tem que ser discutida por um profissional de RI, que também tem que, se ele trabalha numa ONG, ou se trabalhar num órgão público ou numa empresa, tem que levar isso em consideração. São questões que ninguém pode ignorar. Então, o que você vai fazer, por exemplo, com as baterias de celular no mundo inteiro? Se o mundo inteiro tiver um padrão de consumo igual ao dos Estados Unidos, isso vai destruir o mundo. São questões que ninguém pode ignorar, as empresas não podem ignorar, a ONU não pode ignorar, as organizações não governamentais não podem ignorar. Você não vai comprar um produto de uma empresa hoje que não seja minimamente responsável ecologicamente e socialmente. Então, o campo de trabalho para um profissional de RI é muito amplo. Talvez seja o mais amplo de todos. RI não é uma carreira técnica. É muito diferente, por exemplo, de comércio externo, de comércio exterior. Comércio exterior, o que é? São técnicas, são ferramentas que você tem que saber, conhecer, para conseguir exportar e importar. Como é que você vai fazer uma transação internacional? Tem que conhecer a legislação, os impostos, tem que saber direito internacional. Isso um profissional de RI sabe, mas o profissional de RI é muito mais amplo do que isso. Até o profissional de RI conhece. Então, o curso na Facamp, por exemplo, tem introdução ao direito internacional, direito internacional público e privado. Para ver isso, tem negociações internacionais, tem que ver isso também. Mas o profissional de RI, na verdade, vai ser o sujeito que manda no técnico de comércio externo, de comércio exterior. O profissional de RI é o cara que toma decisões. Não é o cara que executa, mas é que decide os rumos da empresa, os rumos do lugar que ele trabalha. E tomar decisão que envolvam os rumos da empresa como um todo é muito difícil, é muito complexo. Então, por exemplo, você vai abrir ou não uma fábrica na Ásia. É uma decisão difícil. Essa decisão é do cara de RI, não é do comércio exterior. Então, como é que você vai fazer marketing num país muçulmano, por exemplo? Quais são as possibilidades de um determinado país entrar em guerra? Você vai ter que saber isso, tem que conhecer, tem que saber onde você está pisando. Como deve ser a política externa em relação, falar de Israel de novo, que Israel é uma síntese de muitos problemas do mundo. Tem que conhecer o que é Israel, como é que foi formado, qual é o contexto, por que são inimigos, quais são seus inimigos, por que tem inimigo. Ao invés de dizer só tem razão, não tem razão, é isso ou aquilo, eu sou a favor do judeu ou do árabe, você tem que entender que jogo é esse. E aí sim ver como é que o Brasil pode se inserir nisso, como é que o Brasil pode se inserir, por exemplo, na guerra comercial entre Estados Unidos e China, como é que o agronegócio brasileiro pode se inserir. Então, no fundo, tudo isso o profissional de RI tem que saber. O jeito de RI, ele aprende a pensar, a estudar, a resolver problemas complexos, para então, depois, tomar decisões. Por isso, a carreira de RI, ela avança muito, tem avançado muito no mundo inteiro, no Brasil também. O profissional de RI é uma pessoa que rapidamente sobe na hierarquia da empresa ou de onde ele estiver trabalhando. Porque é um cara que sabe pensar, que sabe estudar, que não simplesmente
obedece, mas sabe por que está obedecendo numa hierarquia. Ele faz a pergunta correta. É um curioso, como eu estava dizendo, é um cara que sabe onde está e sabe como se inserir nesse contexto. Eu vou dizer uma coisa que eu costumo dizer para os alunos, também meus alunos, é o seguinte: tem que estudar mesmo para entender, porque quem estuda, comanda quem não estuda. E que o profissional de RI tem que estudar muito para entender que jogo é esse. Quando você sabe mais do que o outro, você levanta e fala, o outro fica quieto. Isso não estou dizendo para você subjugar o outro, não estou dizendo para não ser humilde, estou dizendo só que é o seguinte: quem estuda, de fato, vai comandar, vai liderar. Quem não estuda vai ser liderado. Então, eu estou falando isso para vocês porque eu tenho a experiência de ter vivido, vou parar de falar daqui, já falei, vai dar minha meia hora. Eu falo isso para vocês porque eu vi muitas turmas se formando. Onde é que as pessoas estão trabalhando hoje? Elas estão trabalhando em grandes empresas, no governo, muitas pessoas, ex-alunos, estão fora do Brasil, e estão em cargos de posição estratégica. É o sujeito que toma decisão difícil. É o sujeito que sabe pensar, que diante de um problema novo, ele sabe pensar uma solução nova. Não é um cara que aplica a técnica, mas é o cara que pensa e toma decisão. Isso é muito importante. Eu já falei a minha meia hora aqui. Se quiser, eu ia falar um pouco da estrutura do curso, mas eu, de maneira geral, eu falei aqui, mas a estrutura do curso é o seguinte: o que tem no curso de RI? Fala rapidinho isso aqui, 2 minutos, só daí vocês perguntam. Como é que é a estrutura de um curso de RI? Você tem muita cultura geral, você tem economia, falei bastante aqui de economia, tem uma formação humanística muito sólida, tem que ter sociologia, tem que saber direito, tem que saber história, tem que saber filosofia, você tem que saber fazer pesquisa, laboratório, saber analisar dados, saber encontrar o dado e analisar o dado, tudo isso tem no currículo de RI, que são as coisas mais gerais. E tem também umas coisas específicas, por exemplo, você tem que saber conhecer a política externa brasileira. Você tem que saber quais são as instituições políticas internacionais, como é que a ONU funciona, quais são os órgãos da ONU, como é que ela interage no mundo. Tem que saber também formular cenários, você olhar para o futuro e ver as possibilidades, nunca a certeza, porque o futuro é incerto, você nunca sabe, ninguém tem bola de cristal. Mas se você sabe o que está acontecendo hoje, você tem uma ideia do que pode vir a acontecer. Então, isso é uma coisa que também tem que estudar. Então, tem que estudar também um pouco. Ninguém gosta de fazer isso em RI, mas um pouco. No curso nosso lá, só tem uma disciplina de matemática e uma de estatística. Para ter uma noção de matemática e estatística, para não ser enganado. Mas não é um curso de matemática e estatística. E você tem que saber também dominar línguas, né? Além de matérias complementares como ecologia, meio ambiente, a questão da migração, são discussões que a gente também tem que fazer, você tem que saber dominar línguas. Falando, não é inglês, espanhol, língua estrangeira, mas principalmente o português. Tem que saber falar bem português e saber principalmente escrever bem em português. Isso é fundamental para o profissional de RI. Você tem que escrever bem, tem que ser claro, tem que passar mensagem. Escrever é muito importante, então você tem que ter, no nosso caso lá, a gente tem oficinas de leitura, ensinar o sujeito a ler. Isso é agradável, porque você pode ensinar o sujeito a ler, a entender, lendo literatura. Não precisa ler texto chato, mas ler literatura. Então, são essas as disciplinas, de maneira geral. Falei muito rápido aqui, mas eu quero abrir para perguntas para vocês. Então, vou encerrar aqui e vamos abrir para as perguntas. Já falei demais. Pronto. Isso, então vamos lá. O pessoal vai mandando as perguntas, então, para a Rose. E, Alessandro, eu vou ler 2 perguntinhas que tem aqui. O aluno Henrique, ele escreveu essa pergunta logo no início. Eu sei que você respondeu parte dela, mas vamos lá. O que tem que ter para trabalhar com RI? Porque eu adoro estudar RI, mas não tenho certeza se trabalharia com isso. Respondo já. É o seguinte, o que tem que ter, eu falei de maneira geral, mas eu vou enfatizar uma coisa. O RI causa angústia, o curso de RI. Porque não é um curso, se você fizer odontologia, se você fizer medicina, você vai ser médico. Se você é odontologista, você vai ser dentista. Você sabe o que você vai fazer. Você sabe onde você vai procurar emprego. O RI é um curso tão amplo que causa angústia. Para onde eu vou? O que eu posso falar da minha experiência? Que os alunos encontram emprego, mas aonde eles encontram emprego? Como eu estava dizendo, se você tem essa visão do todo, que não é só uma visão de economia, mas é uma visão de economia, sociologia, cultura, política, de visão geopolítica, você vai ser muito bem quisto por uma grande corporação global. Eles vão querer. A qualidade que um profissional de RI tem que ter é essa, de conhecer o mundo e de saber resolver problemas complexos. Então, quem gosta de estudar filosofia, acha que não tem nada a ver com filosofia? Claro que tem.
Quando você aprende a filosofia, você aprende a pensar de maneira abstrata, que é uma coisa muito importante, principalmente na geração de vocês, que esse negócio do celular, o celular, o tablet, o computador, é uma linguagem que é avessa à abstração. Vocês estão acostumados a pensar sempre com uma imagem na frente. E é tudo a linguagem do Twitter, a linguagem rápida. Um profissional de RI tem que saber pensar de maneira abstrata. O que é abstração? É aquilo, é o pensar que não está conectado a uma imagem. É o pensar puro nesse sentido, é o pensar por pensar. Para você resolver um problema difícil que você tem na tua frente, está tendo um problema, uma guerra num país, você tem uma empresa lá e tem, sei lá, você precisa saber pensar a solução. E você precisa saber pensar de maneira abstrata. Tem que fugir da ideia de que o pensar está ligado a uma imagem. Não estou falando, não sei se está claro isso para vocês, mas a gente está acostumado. Eu vejo isso também em mim. A gente vai acostumando a pensar, você vai ficando na velocidade do celular, você vai passando uma página para outra. E o profissional de RI não é esse sujeito, mas é o cara que tem calma para pensar, ler um texto difícil e saber solucionar um problema difícil. Então, essas grandes corporações, elas querem um sujeito assim. Eu vejo isso lá na Facamp, porque os ex-alunos, eles avançam, não é só que eles conseguem emprego em grande empresa rápido, eles avançam muito rápido na carreira. Aonde vai trabalhar? Então, eu estou aqui em Campinas. Em Campinas, na região de São Paulo, todas as grandes corporações têm uma fábrica aqui, ou tem uma fábrica que monta o produto aqui. Então, aqui em Campinas tem a Bosch, tem a Siemens, aqui tem a Rodia, aqui tem a Foxconn, tem todas aqui. É ali que vai trabalhar. Aonde mais vai trabalhar? Você pode fazer um concurso público e trabalhar no órgão do governo, que também ou fazer diplomacia. Mas tem que saber isso, tem que saber pensar. Isso é importantíssimo. Não sei se eu respondi. Quem perguntou, que se quiser se manifestar, mas é isso. Eu vou passar a segunda perguntinha, então, enquanto o Henrique verifica aí. A aluna Maria Eduarda. O curso de RI é interessante para quem quer trabalhar na área de RH? É também. Olha, saber lidar com pessoas é uma das coisas mais difíceis que tem. Tem muita gente de RI que foi para RH. Parece surpreendente, mas não é. Eu falei da filosofia, quando você tem um conhecimento da filosofia, que pressupõe, na verdade, o conhecimento do ser humano, das suas emoções, do uso da razão, você precisa saber lidar com gente, que é uma coisa dificílima. Um curso de RI ajuda também. Você saber história é fundamental, porque quem sabe história sabe se colocar no lugar do outro. Então, por exemplo, uma coisa básica, o Brasil é um país que teve 300 anos de escravidão. Você acha que isso é uma coisa que acabou? Não acabou no Brasil. Ainda permanece resquício da escravidão, fortíssimos. E quando você sabe história, você se coloca no lugar do negro há 200 anos atrás. Quando você se coloca no lugar dele, você entende como esse sujeito funciona. De alguma maneira, você faz uma espécie de psicanálise do sujeito. Isso é fundamental para você ser uma boa profissional de RH. Você tem que saber com quem está lidando. E para saber com quem está lidando, você tem que saber a história. Quando você sabe o contexto histórico de um país como o Brasil, ou se você vai lidar com o alemão é de um jeito. O brasileiro é de outro jeito. Se o cara nasceu no interior do Brasil, é de um jeito. Se o cara é do Nordeste, é de outro jeito. Tudo isso você só vai conseguir entender sobre a história, que é coisa que tem muito no RI. Então, é isso. Outra coisa no RI que é importante, como você tem que aprender a ouvir e a conversar, a gente lá na Facamp faz o tal do FAMUN, que acho que vocês conhecem, que é uma simulação da ONU. Não há nada melhor do que você aprender como aprender a lidar com gente do que ouvindo o outro, negociando com o outro, de uma maneira civilizada, sem impor, mas argumentando, sem entendendo a posição do outro, escutando a posição do outro. Isso é fundamental para quem quer fazer RH. Fundamental. Bom, acho que é Maria Eduarda, né? Desculpa. Não é isso. Isso, Maria Eduarda. Mais uma perguntinha. Agora do Vinícius. A diferença do ensino universitário dos Estados Unidos para do Brasil é muito diferente? Qual o principal campo? Desculpa. Deixa eu só complementar a perguntinha dele. Qual o principal campo de atuação do profissional de RI no Brasil? E essa atuação se dá principalmente no campo privado ou público? Eu acho que eu falei bastante, eu respondi, mas eu vou enfatizar. Dá mais no privado.
Muita gente entra no RI pretendendo fazer carreira na órgão público, mas a maioria das pessoas vão para a esfera privada, porque é essa grande empresa global que eu estou falando. A grande empresa não é mais uma empresa nacional, ela é global, ela quer uma pessoa assim. Sobre os Estados Unidos é o seguinte, o Vinícius deve ter perguntado isso, que vai ver que você quer estudar nos Estados Unidos. Ó. Eu morei nos Estados Unidos 1 ano, a gente tem intercâmbio com os Estados Unidos. Tem poucas boas universidades nos Estados Unidos que são de fato de ponta. Você conta nas 2 mãos. Tem umas 10 que de fato vale a pena. Tem muita porcaria nos Estados Unidos, só porque é nos Estados Unidos, ou não sei o quê, fala inglês, jeito. Depende, tem muitos bons cursos de RI nos Estados Unidos. Agora tem que fazer num lugar de ponta, não pode fazer em qualquer lugar. Qualquer lugar é ruim. Eu que morei lá, vou dizer uma coisa para vocês: é surpreendente como a minha formação é a formação que eu posso falar só da formação que eu conheço na Facamp, do curso de RI na Facamp, de outros cursos da Facamp. Ela é muito superior à formação de muitos cursos fora, ela é muito superior mesmo. Porque tem essa visão integrada, essa visão do todo, de uma disciplina conversa com a outra. E tem muita porcaria fora, tem que ver muito bem. Então, se você for para um lugar de ponta, tipo MIT, Harvard, Stanford, aí sim vale. Ou se for para a Inglaterra, num lugar tipo a London School, Cambridge, aí vale. Agora, se for no interior do Colorado, do Arizona, aí não vale, na minha opinião. Não vale, se é que está preocupado com isso. Agora, você perguntou mais alguma coisa? Nem acho que era isso. Era isso mesmo. A diferença, né, do curso universitário e se tem a opção de trabalhar no ensino público. Você respondeu, né? Agora tem mais uma perguntinha do Pedro Henrique. Aí ele pergunta, você já respondeu também, Alessandro, o mercado de trabalho é amplo no Brasil? Ou Muito amplo. Tem que buscar emprego para fora? Não tem que buscar emprego para fora. Ao contrário, o Brasil, apesar do Brasil ter perdido posição na economia global, porque o Brasil era um país muito mais importante nos anos 80, porque tinha uma indústria muito mais importante, perdeu posição. O Brasil não tem, na verdade, grande parte da cadeia produtiva. Estou dizendo que a indústria é um sistema. Você tem é um sistema que uma indústria conversa com a outra. Não é uma coisa só de uma fabriquinha com chaminé soltando fumaça. É um sistema. Então, o Brasil tem buracos. O que o Brasil tem? Ele tem o último elo do sistema. Então, o Brasil aqui tem várias empresas que vêm aqui no Brasil ser montadoras. Eu falei da Foxconn, que é uma que monta o iPad aqui, o celular aqui, o iPhone aqui. Mas tem várias outras. Elas importam os componentes, montam aqui e vendem aqui. Então, e o Brasil, então, todas essas grandes empresas globais, elas têm aqui uma parte delas aqui no Brasil. Tem um elo aqui. Então, é aí que você vai trabalhar. Isso é importante. Outra coisa, o Brasil é um país, o Brasil tem uma importância no mundo porque ele tem 220 milhões de pessoas. O Brasil não é um país que tem 20 milhões de pessoas. O Brasil não é, desculpa, comparando aqui, mas não é a Bolívia, não é o Paraguai. O Brasil tem 220 milhões de pessoas, tem um mercado consumidor gigantesco. Então, o Brasil interessa as grandes empresas do mundo, interessa vender aqui. Aqui é um mercado consumidor em potencial. Se você melhora o nível de renda das pessoas um pouco, a capacidade de vender coisa aqui é enorme. Então, isso também muito relevante, tem que levar isso em consideração. A outra questão que eu falei aqui, o agronegócio. O Brasil é o país mais importante do mundo com vista do agronegócio. O único competidor com o Brasil é os Estados Unidos, só que o Brasil tem vantagens do clima. Aqui, o agronegócio aqui bombou, entre outras razões, pelo avanço tecnológico da Embrapa, mas bombou também porque tem área disponível, embora tenha questão ecológica, tem que discutir, que desmata um monte de coisa, já desmatou muito mais do que desmata hoje, mas o Brasil é campeão mundial na produção de várias coisas. E isso tem uma inserção no mundo importantíssima. Podia ter mais inserção em outros setores, mas tem uma importância fundamental. Então, o Brasil é um país muito relevante. Tem emprego no Brasil, sim. E muito emprego que pressupõe uma relação com o exterior. As pessoas querem uma pessoa que conheça o Brasil, mas que também saiba lidar com os países de fora. Você vai exportar grão para a China, para a Ásia, precisa saber. Precisa saber o que é o Brasil, como é o mercado aqui, como é o mercado fora. Então, tem emprego, sim. E eu falo isso com tranquilidade, não é porque eu acho, não, é porque eu vejo isso. A gente vê nossos ex-alunos, né? Eu vejo isso acontecer. Não, respondi, acho. Pedro Henrique. Mais alguma pergunta, pessoal? Rose? Aqui encerrou, professora. Não tem mais perguntas?
Ó, RI é um curso para quem gosta de estudar, de fato, para quem é muito curioso. Eu comecei fazendo minha fala aqui, dizendo que tem que ser curioso. Ser curioso é para isso, para entender que mundo é esse, que é um mundo em transformação. Como é que a gente vai se inserir no mundo? E o mundo está. Eu vou dizer, eu não falei, não comentei isso aqui, já tem um tempinho, vou comentar. Então, estamos vivendo a pandemia. A pandemia é uma tragédia, é um horror, é uma desgraça. Estamos aqui, eu podia estar falando com vocês, sei lá, presencialmente, não é Rio Claro, mas estou aqui, tá bom, tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, o mundo está mudando. A pandemia vai provocar uma mudança radical no mundo. Não vai ser igual depois. E você precisa de alguém que conheça tudo isso, alguém que esteja ligado na transformação do mundo, para tentar entender como é que vai ser depois. Como é que vai ser depois do mundo pós-pandemia? Então, vários problemas que estavam apontados antes agora foram exacerbados. A questão ecológica é a questão ecológica é uma, a questão do mercado de trabalho é outra no mundo. Mas como é que vai fazer? Como é que você vai fazer? Onde é que você vai encaixar as pessoas? Como é que vai ser a questão ecológica? O que a pandemia vai trazer? Vai criar mais solidariedade ou não? O mundo vai ser diferente depois disso ou não? São questões que tem que entender, tem que saber, e para isso tem que ser curioso no bom sentido. Não é curioso da fofoca, da futrica da vizinha, não é isso, fazer futrica, mas ser curioso para saber onde é que eu estou pisando, que mundo é esse e como é que eu vou me inserir no mundo para que eu possa ter uma vida boa. É isso, uma vida boa, uma vida agradável de viver. Eu preciso conhecer o mundo. Sabe, eu fico impressionado. Estamos aqui falando, vocês querem fazer RI, estão interessados, mas eu fico assim pensando, como é que não vai saber RI? Como é que a pessoa não vai querer saber RI? Tem que saber RI. Você tem que saber que mundo você vive. Como é que você não vai ignorar o mundo? Talvez, se você quiser fazer biologia, você vai ficar lá estudando o bichinho, a folha. Não precise, mas se você quer entender que mundo é esse, trabalhar, ter um emprego de executivo ou num órgão internacional público-privado, tem que saber RI. Tem que saber. Tem que. Não chega de falar, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Só um minutinho, Raquel, já vou passar. Estou tomando chimarrão, uma coisa gaúcha, né? Só um minutinho, Alessandro. Tá bom, tranquilo. Então, vamos lá, é uma pergunta anônima. No setor privado, o profissional de RI costuma viajar bastante ou costuma trabalhar só dentro aqui do país? Costuma viajar, sim, bastante, mas agora eu desconfio que o mundo pós-pandemia, outra coisa que vai acontecer é que certas viagens são desnecessárias também, né? Que é uma coisa que tem que pensar, porque não tem sentido você mandar uma pessoa para Londres fazer uma reunião de um dia e voltar no outro. Não tem sentido, faz no Zoom. Isso vai acontecer. Eu sei que vocês gostam de viajar, é bom. O profissional de RI viaja bastante, sim, mas as viagens vão adquirir um outro status, eu acho. Vai ser uma viagem menos viagens rápidas e mais uma viagem talvez para ficar mais tempo. Como também a questão do uso de automóvel vai mudar no mundo. Então, isso é uma questão que tá em aberto agora. Hoje, o profissional de RI viaja muito, sim. Viaja muito, sim, porque você tem que lidar com várias pessoas em vários lugares do mundo. Mas vai ser uma viagem menos para reuniões rápidas e mais, talvez, para sentir o lugar, ver, avaliar com mais calma, porque viagens rápidas vão perder o sentido, eu acho. A gente aprendeu que dá para trabalhar à distância, e isso é um tema importante também na discussão de RI. Pergunta anônima. Agora tem um pedido aqui do Kalel para você falar um pouquinho sobre a área acadêmica, sobre ser professor.
Bom, ser professor, eu sou professor porque eu escolhi ser professor e porque eu gosto de estudar e me interesso pelo mundo. Mas é isso, o curso de RI. Ó, eu fiz economia por quê? Eu fiz economia porque sem economia você também não entende o mundo, não adianta. A economia ela é determinante para você entender as relações que se estabelecem. Você tem que saber economia. E quando eu falo saber economia, não é saber fazer conta, não é saber matemática, nem fazer modelo. Economia tem muito mais a ver com gente, com pessoas e relações do que com número, com coisas. Economia é uma ciência que estuda o comportamento humano. Agora, o que é o RI? RI é um curso que tem muita economia com outras coisas que ajudam a você ver, porque você não pode ser um economista só que olha só para os aspectos econômicos, tem que saber a política, a cultura, a literatura, a arte, tem que saber essas coisas. Então, é um curso promissor, sim, para quem se interessa em humanidades, sabe? É um curso de quem... muita gente que vai fazer RI e depois vai para a carreira acadêmica é um sujeito que está preocupado, que não gosta do mundo como ele está hoje. Eu também não gosto do mundo como ele está hoje. Agora, eu tenho a pretensão de transformar o mundo. O que é um professor? Professor, está cheio de professor aqui, ó. Eu sou professor, não é porque eu escolhi uma carreira para ganhar dinheiro e viver bem, não, porque eu gosto de ser professor, entre outras coisas, porque eu acho que é uma carreira que permite, que provoca as pessoas, que transforma as pessoas, sabe? Na Facamp a gente tem que ter esse espírito de professor. O professor é um provocador. O professor dá uma martelada na cabeça, como dizia o filósofo alemão Nietzsche, tem que martelar a cabeça para provocar e falar, e aí? O que você quer? O que você está pensando? Você tem certeza? Para ensinar a argumentar, para ensinar que mundo é esse, a saber pensar, e aí sim transformar o mundo. Você só pode transformar o mundo se você conhece o mundo. Se você não conhece o mundo, você não transforma o mundo. Você não pode transformar aquilo que você não conhece. Então, a carreira acadêmica exige muito estudo, mas tem que ter esse espírito, que esse espírito questionador, mas é o espírito de uma pessoa que está indignada com os rumos do mundo, que é transformar. E eu não consigo ver um jeito melhor de transformar as pessoas do que dando aula, porque estou, sei lá, 20 e poucos anos dando aula. Você vai provocando os alunos, você vai provocando as pessoas, e vai aprendendo junto. É uma carreira de muita riqueza, porque é uma relação, você aprende o tempo inteiro. Você só consegue falar com clareza sobre uma coisa se você estudou muito. E quando você dá aula, você aprende muito, né? Então, você aprende com esse espírito de poder transformar o mundo que a gente vive. Então, a carreira acadêmica, sim. Por que não seguir a carreira acadêmica? Tem muito campo para isso. O curso de RI cresce no mundo inteiro e no Brasil também. O curso de RI é um curso que mais cresce. Não é um curso em decadência, ao contrário. Precisa de gente que saiba, sim, isso. Agora, é isso. Tem que ter esse espírito de querer entender o mundo para poder ver se é possível transformar. Sem ser Dom Quixote, sabe? Sem achar que basta o voluntarismo, vou sair na rua e vou querer mudar. Não, para entender tem que estudar. Você só muda o que você entende. Para entender tem que estudar muito. Bom, falei. Mais uma agora para finalizar, Alessandro. A Larissa está perguntando: quais poderiam ser as principais consequências da pandemia para o curso, fora a questão das viagens? Eu acho que a pandemia vai exigir que a gente discuta o mundo pós-pandemia. Isso, muita coisa vai mudar. Sabe uma coisa que fica evidente, que é uma discussão que tem muito a ver com RI e economia, é a questão do emprego, né? Porque o mercado de trabalho ficou uma coisa polarizada. Você tem poucos bons empregos de ponta, que é esse que o RI disputa, que é o emprego de uma grande corporação, e muito emprego ruim. Eu não estou falando no caso de vocês, que vocês fizeram uma faculdade boa, tem que fazer um curso bom, não vai fazer curso porcaria, tem que fazer um lugar bom. Fizer uma faculdade boa, vocês vão disputar esses bons empregos que estão pelo mundo, que é o emprego de executivo, que é o emprego que viaja, não sei o quê. Mas a outra questão é que os empregos vão ficando, os outros empregos são empregos de serviços que não dão uma perspectiva de carreira. Então, uma das questões que vai discutir o mundo pós-pandemia, que está aparecendo agora, é o seguinte: a pandemia deixou todo mundo em casa e o desemprego no mundo aumentou. E aí os programas de renda básica foram sendo generalizados no mundo. Essa é uma discussão que está acontecendo, e isso cria um espaço de repensar a solidariedade, de repensar o papel do Estado, de repensar a questão do dinheiro, que é outra questão também que vai aparecer. Não dá tempo de explicar isso aqui agora, mas a questão de
não tem dinheiro para dar dinheiro para as pessoas, não tem dinheiro. O dinheiro é uma convenção social. O dinheiro não é uma coisa escassa, sabe? Escasso é a tinta que pinta o papel, é o papel mas o dinheiro em si é uma convenção social. Essa é uma discussão que está aparecendo no mundo hoje, que tem a ver com a RI também. Como é a questão ecológica também, que é uma questão fundamental, que vai aparecer em RI também. Como é a questão da migração, que é uma questão que vai se acentuar com a pandemia também. E aí? Tem muita gente se deslocando, vai querer se deslocar pelo mundo, porque o Brasil, por exemplo, só tem dificuldades, vai querer se deslocar. Tudo isso vai aparecendo. Então, a questão ecológica, a questão do emprego, são questões que vão se acentuar hoje na discussão pós-pandemia. Isso não tenho dúvida. E o uso da tecnologia. Como é que a tecnologia pode ser usada em nosso benefício? Outra questão importante, a questão do carro. Será que a gente tem que andar tanto de carro assim? Será que não podia pensar em alternativas ao carro? Será que precisa poluir o mundo nesse sentido? Será que a gente pode ter uma outra base energética? A ideia da economia verde? Tudo isso são discussões na economia, mas que só podem ser feitas no âmbito internacional. Só pode ser feitas se os principais países do mundo sentarem-se à mesa e discutirem. Os principais países do mundo, a China, os Estados Unidos, a Alemanha. É isso, tem que discutir. Então a pandemia chacoalhou o mundo. Tudo que tinha a crise foi exacerbada pela pandemia. E vai aparecer vão aparecendo discussões desse tipo. Alessandro, tem mais uma, posso perguntar? Deve. Então vamos lá. A última. A Giovana pergunta: um profissional de RI e de direito conseguem trabalhar lado a lado? Claro que sim. Mas o direito é uma carreira mais técnica. Claro que trabalha. Agora, o RI, no curso da Facamp, tem 3 disciplinas de direito: introdução ao direito, direito internacional público e privado. Tem que saber direito, você tem que saber onde você está pisando, tem que saber qual é a legislação no lugar onde você está pisando. Se você for trabalhar em outro país, se você for exportar para outro país, se você for abrir uma empresa em outro país, tem que saber. Claro que consegue junto. Agora, o RI tem muito mais história, muito mais humanidade do que o direito, que é um curso que tem muita humanidade, mas o RI tem mais. Agora, não vejo nenhuma razão porque não posso trabalhar junto. Pode sim. Claro que pode. Mas eu acho que já está dando o horário, né? Não queremos mais tomar tranquilo, tanto. se quiserem falar, podem falar. Pessoal, mais alguma perguntinha? Rose? Aqui finalizou, professora. Então, já que não há mais perguntas, Alessandro, a gente queria agradecer muito a sua presença na Bienal de Profissões do Colégio Killy. A palestra ela foi muito esclarecedora. Eu que agradeço. Se alguém quiser saber mais coisas sobre o curso também, pode depois perguntar. Eu nem mostrei a grade do curso aqui, mas eu também ia aparecer propaganda, eu não queria fazer propaganda, não. Quero que você saiba sobre a RI. Mas é isso, então. Obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Aos alunos também, pessoal. Obrigado pela participação aí de vocês. Até a próxima. Tá bom, obrigado, Raquel. Podemos encerrar então? Sim, Rose. Alessandro, brigadão, viu? Obrigado a Tchau. vocês. Tchau, professoras.